Municipal de Direitos da Mulher, eu sou conselheira atualmente. Nós recebemos o convite no nome da nossa presidente, doutora Ana Flávia, que é defensora pública, que infelizmente não pôde estar presente em função dos compromissos dela mesmo, né, com a defensoria, e por isso ela me chamou, me indicou, e estou então como representante do conselho, mas atualmente eu atuo também como supervisora do programa Casa das Mulheres, que por mais que tenha uma atuação voltada primordialmente para a violência doméstica, também tem recebido muitos relatos de assédio sexual, diversos tipos de assédio. Bom, primeiro tentar, definir o que é o assédio. Eu vou passar de uma forma mais ampla, porque é difícil a gente se aprofundar, no tempo muito breve, mas primeiro começar com uma contextualização histórica, porque o assédio, como bem disse a doutora Marinês, não é um conceito novo, ele vem sendo estudado há muito tempo, mas ele surgiu enquanto relação, enquanto violação, desde que a nossa sociedade existe, vamos dizer assim. Então, por isso, eu optei por começar com essa contextualização histórica, e lembrando que a gente tem que estar sempre, quando a gente fala de violência, principalmente de violência contra minorias políticas, a gente tem que falar da interseccionalidade, porque nos vários tipos de situações de violência com que a gente se depara, a violência não é só, muitas vezes, contra a mulher, tem outras opressões envolvidas que se cruzam, que interferem naquela situação. Então, podem ter questões de classe, questões de raça, além da questão de gênero, além das questões hierárquicas, que é o que mais a gente vai falar hoje em função do assédio no ambiente de trabalho. Então, eu busco essa contextualização histórica porque o nosso país surgiu no contexto de violência, A nossa sociedade foi construída desde o início a partir da dominação. Existe uma expressão que há pouco tempo foi usada com uma certa frequência nas redes sociais, que fala que o Brasil nasceu do estupro e que, por mais forte e pesada que seja, condiz com a realidade histórica, do nosso país, uma vez que as mulheres, as indígenas, as negras, eram violentadas. Então, essa questão dessa construção social do assédio, principalmente sexual, vem desde que o Brasil estava sendo pensado, construído enquanto sociedade, enquanto país. E essas relações de trabalho, por assim dizer, naquela época, que não eram as relações de trabalho, obviamente, que nós temos hoje, eram baseadas também na violência, a questão da escravidão, tanto com indígenas quanto com as mulheres, com negros, de modo geral, não apenas as mulheres, eram caracterizadas por essa situação de violência e, em especial, em relação às mulheres, a violência sexual, que sempre foi mais voltada às mulheres, Então, é trazer essa contextualização para explicar, vamos dizer assim, que surge com a nossa cultura, com a nossa construção de sociedade, essa situação de violência, que foi uma sociedade construída com pilares, com aparatos, vamos dizer assim, que legitimavam essas situações de violência, que permitiam que essas situações de violência ocorressem, e que vem sendo dessa forma. É claro que a gente tem lutado para desconstruir essa cultura de violência, mas ainda a gente tem muito a caminhar, justamente que é por isso positivo ter espaços como esse, que tem esse objetivo, de desconstruir essa cultura, de desconstruir essa legitimação que é dada a determinadas situações de violência, principalmente para quem é detentor de algum tipo de poder econômico, poder hierárquico. E aí eu trouxe um conceito bem abrangente, o conceito do que é a palavra assédio, para a gente entender que, inicialmente, a gente usa muitas vezes a palavra assédio de uma forma muito ampla. Então, o conceito inicial é de que é uma insistência impertinente em relação a alguém com declarações, propostas, pretensões. O assédio sexual, mais especificamente, insistência inoportuna com intenções sexuais,
constrangimento em alguém com o intuito de obter favorecimento sexual, prevalecendo o agente de sua condição superior e hierárquica. Então, a gente traz o conceito para destacar que mesmo antes da gente entrar na discussão jurídica, né, do tema, o conceito de assédio envolve isso, envolve uma situação de violência flagrante, onde uma das partes está sendo, obviamente, abusada, não está consentindo com aquela investida, no caso, uma investida sexual, ou romântica, ou com algum tipo de interesse sexual, qualquer que seja, né? E aí o que é importante a gente tirar, que às vezes deveria ser óbvio, né? Uma coisa que deveria ser óbvio, mas ainda não é que consentir é condição para qualquer tipo de contato, né? Independente do lugar ou do nível de intimidade de quem o faça. Então, a partir do momento que não existe consentimento, a partir do momento que existe um constrangimento, a partir do momento que existe um incômodo, alguma coisa ali está errada. Né? Não está sendo legal para as duas partes, então está tendo algum tipo de violação. Cabe a gente avaliar se essa violação vai se caracterizar como assédio ou não, e é isso que a gente vai tentar desmistificar o assédio sexual. Bom, antes de entrar especificamente a questão da legislação, cumpre a gente apontar que as legislações que a gente tem a respeito do assédio sexual, ela é muito recente, se a gente parar para pensar, né? A primeira vez que o assédio teve definição no Código Penal foi em 2001. Então, assim, são obviamente 17 anos, mas de um histórico de violação que a gente tem, como eu disse desde o início, desde que o Brasil vem sendo construído, desde que o nosso país vem sendo construído, o assédio existe nas instituições e ele era permitido, ele era velado, né? Ele era de alguma forma invisibilizado. Ainda obviamente, porque como foi dito em relação ao assédio moral, o assédio sexual também são às vezes ações sutis, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de entender se aquilo está sendo realmente um assédio. Porque o assédio sexual, ele não precisa ser uma investida sexual evidente, vamos dizer assim. Pode ser um chamar para sair, para fazer algum tipo de programa, alguma coisa mais sutil, né? Como eu disse anteriormente. Pode ser um toque, que às vezes você percebe que não está legal, você não tem com aquela pessoa, aquele tipo de relação, aquele tipo de intimidade, e a pessoa se sente no direito de tocar no seu corpo, seja como for, né? Não precisa ser num local íntimo. Às vezes um toque que é muito próximo com uma pessoa que você não tem aquele tipo de relacionamento no ambiente de trabalho, já pode ser uma investida sexual que pode vir a ser caracterizada como assédio sexual. Então, o conceito, né, que vem em 2001 de assédio sexual dentro do Código Penal é esse que está aqui, que é de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, já veio o conceito de assédio sexual, já veio voltado para essa questão do ambiente de trabalho, mesmo no Código Penal, né? E a gente estende essa compreensão de ambiente de trabalho ao ambiente universitário, né, ao ambiente acadêmico, em diversas situações em que esse assédio sexual pode acontecer, sem ser necessariamente um chefe, um superior hierárquico. Pode ser com professor e aluna, por exemplo, né? E, por fim, tem a pena, né, de detenção de 1 a 2 anos e a pena é aumentada até o tempo se a vítima é menor de 18 anos. Então, é isso, né? É apontar que o assédio sexual, se a pessoa, o que a gente fala assim para a pessoa, às vezes ela tem muita dúvida, será que eu estou mesmo sofrendo assédio sexual? Será que eu não estou imaginando ou exagerando? Mas a gente costuma dizer que se a pessoa sente que tem algo errado, provavelmente tem algo errado mesmo, né? As relações, principalmente no ambiente de trabalho, a gente
preza, a gente pensa que elas devem prezar por esse respeito, por essa conduta de civilidade, né, entre as pessoas, para que haja um ambiente respeitoso de trabalho, etc. E se a gente percebe que tem uma conotação mais, alguma insinuação sexual mesmo, ou não, né, de às vezes pedir um beijo, ou dar aquele beijo que é perto demais da boca, esse tipo de coisa, é também uma violação do seu direito. Se está te constrangendo, se está te incomodando, já é uma questão que pode ser caracterizada como assédio sexual. E aí eu trouxe uma outra questão, que não é o tipo penal assédio sexual propriamente, mas pode, né, abarcar algumas situações, que é uma inclusão muito recente no Código Penal, que é desse ano, de 2018, da importunação sexual, que na verdade veio num contexto completamente diferente, que foram daquelas situações que foram muito publicizadas há pouco tempo atrás, que vocês devem lembrar, situações de homens que se masturbavam no transporte público, né, que tiveram essas situações. Então, naquele momento, ficou muito evidente, com aquele relato frequente de situações de assédio no transporte público, que só aquela conceituação de assédio sexual não era suficiente para abarcar todos os tipos de assédio que vinham ocorrendo com uma frequência absurda, né? Porque o assédio pode ocorrer em qualquer lugar que não seja o assédio no sentido amplo da palavra, né? Pode acontecer em qualquer lugar, que não entre subordinados, que não no ambiente de trabalho. Então, veio essa inclusão da questão da importunação sexual, que é o artigo 215-A, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então é interessante justamente porque tira essa questão da relação de subordinação, né, de obter vantagem em relação ao cargo, função e etc., torna muito mais amplo, então, atos que podem ser enquadrados, assédios no sentido amplo, que podem ser enquadrados na questão da importunação sexual, e com uma pena que é maior até do que a de assédio sexual, que é de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir um crime mais grave, né? Porque se vier a ser outro, como estupro, por exemplo, obviamente vai ser enquadrado no próprio tipo penal e não na importunação sexual. É um ganho muito grande no sentido amplo da luta das mulheres contra a violação dos seus direitos sexuais, né? Porque traz uma forma de penalizar esses assédios que são diários, que são invisibilizados justamente porque são diários, são corriqueiros. As próprias mulheres às vezes acham, isso é normal, isso acontece com todo mundo, e não pode ser assim. A gente não pode aceitar que seja assim. Então, ter vindo essa alteração do Código Penal nesse ano foi um grande ganho, até porque trouxeram essa mesma lei, incluiu outras questões como do estupro coletivo, do estupro corretivo, que são grandes ganhos da nossa luta realmente contra a violência contra a mulher, né? Eu trouxe outras legislações, ampliando, né, mais ainda essa questão, porque quando a gente fala de assédio sexual, a gente recebe muitos relatos lá na Casa das Mulheres. E aí isso eu trouxe um pouco da minha vivência, né? Extrapolando um pouquinho só o assunto que a gente está discutindo hoje, mas porque às vezes as coisas se confundem. Justamente porque a violência contra a mulher, infelizmente, ela é generalizada. Ela acontece em todos os lugares, em todos os âmbitos. Então, às vezes, fica difícil para a própria mulher entender que tipo de violência é essa que eu estou vivendo. É uma violência sexual, é uma violência doméstica, é uma violência no ambiente de trabalho, etc. Então, por isso eu trouxe outras. Às vezes a mulher chega relatando para a gente que viveu, eu sofri um assédio sexual. E a gente vê que não é isso, está enquadrado em outras leis, em outras questões. No próprio Código Penal existem outros tipos legais, né, dentro dos crimes contra a dignidade sexual, como o próprio estupro que eu exemplifiquei. Então, às vezes não vai enquadrar em assédio, se for algo mais grave, vai enquadrar dentro de outros tipos. A Lei Maria da Penha, que é o que a gente mais trabalha lá na Casa das Mulheres, por tratar de violência doméstica,
né? E aí um dos pontos que às vezes gera muita confusão, que muitas pessoas não têm informação, por exemplo, é no caso de empregadas domésticas. A empregada doméstica ela pode sofrer um assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, pelo patrão, por exemplo, e nesse caso ela está protegida pela Lei Maria da Penha. Às vezes é bom, né, que ela tenha essa informação, porque às vezes aquela questão do assédio sexual não vai atender plenamente a situação que ela viveu, não vai gerar uma condenação, vamos dizer assim, condizente com a violência que ela sofreu. E se ela está dentro do trabalho doméstico, sofre uma violência pelo patrão dentro daquele ambiente doméstico, pela relação de familiaridade que existe da empregada doméstica com as pessoas com quem ela trabalha, com quem ela convive naquela casa, ela pode então usar da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha tem outros recursos, né, que garantem que ela esteja protegida da situação de violência, instrumentos que às vezes são mais eficazes, né, para interromper a situação e para proteger ela de uma continuidade dessa violência. Então, por mais que seja uma relação de trabalho, né, que seja empregada doméstica com o patrão, é importante diferenciar que ela pode estar protegida também, além do Código Penal, obviamente, mas também pela Lei Maria da Penha. E eu trouxe outra informação também, que é de pouco conhecimento ainda, que é do Protocolo Municipal de Atenção às Mulheres em Situação de Violência. Então, aqui em Viçosa existe uma lei municipal que determina como deve ser atendida pelos atores locais, né, pelas instituições públicas locais, a mulher em situação de violência. Isso para a mulher em qualquer tipo de situação de violência. Existe um cuidado especial para o caso da violência sexual, obviamente pela situação de urgência, se fazer um atendimento médico, além de todos os outros atendimentos, jurídico, social, psicológico, etc. Mas esse protocolo ele estabelece como a mulher deve ser atendida em qualquer situação de violência. Então, ao final da apresentação, até deixei o link, mas lá na Casa das Mulheres a gente tem exemplares desse protocolo, do blog da Casa das Mulheres, é só jogar no Google, é bem facinho de achar esse protocolo, porque ele ainda é de pouco conhecimento do público. As instituições municipais de Viçosa têm conhecimento do protocolo e têm atuado em conformidade com o protocolo, mas a gente percebe que as mulheres de Viçosa muitas vezes não têm essa informação, né? E como a gente tem recebido lá na Casa das Mulheres muito relato de situação de violência dentro do campus, a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres já tem conversado com a UFV, com os órgãos pertinentes, para procurar formas de coibir a violência dentro do campus e, quiçá, criar um protocolo próprio também, né? Como existe um protocolo municipal, pode existir também um protocolo dentro da UFV para que as mulheres e as alunas e as professoras que sofram qualquer tipo de violência dentro do campus saibam a quem recorrer. Porque o que tem chegado a nós, quando chegam esses relatos de violência dentro do campus, que não é uma situação de violência doméstica, porque obviamente pode haver também que namorada, enfim, mas quando não é uma situação de violência doméstica, é uma violência contra a mulher dentro do campus, seja o próprio assédio sexual ou outro tipo de violência, os relatos que a gente tem recebido é de que as mulheres não sabem a quem recorrer. Sejam elas alunas, sejam elas professoras, sejam elas qualquer outro tipo de servidor, né, de funcionário. Então, a gente tem buscado formas, junto à universidade, de lutar, né, contra a violência, obviamente, mas uma vez que ela aconteceu, saber informar a população aonde procurar ajuda, orientação jurídica e tudo mais. Inclusive, esqueci de comentar, mas dentro desse protocolo, todas as instituições do município têm um responsável e a universidade faz parte desse protocolo por meio da divisão de saúde, né? Então, se houver qualquer tipo de situação de violência, um dos órgãos que tem que estar afinado com esse protocolo no município é a divisão de saúde da UFV. Bom, uma coisa que é muito difícil, como a doutora Marinês também apontou, é a questão de provar o assédio, né? Talvez a mais difícil, justamente por causa daquilo tudo que já foi dito aqui anteriormente.
são situações sutis, são situações que às vezes acontecem só entre aquelas duas pessoas, sem uma testemunha, sem uma prova, uma gravação, uma coisa assim. Então, é muito difícil fazer realmente prova dessas situações. Quando é uma situação de assédio sexual, a gente tem buscado dar voz a essa mulher, independente da questão da prova. Mas é obviamente que a prova tem que existir, né? Então, assim, a gente tem que dar credibilidade ao relato daquela mulher que viveu a situação de violência, e é isso que é a nossa conduta na Casa das Mulheres, e a gente tem orientado que seja conduta em todas as instituições, porque por causa daquilo tudo que eu falei lá atrás, de contextualização histórica, né, de que a gente cresceu, a gente surgiu de situações de violência e todo o nosso aparato institucional foi feito de forma a legitimar essas violências, e a nossa construção social também é no sentido de legitimar as violências. Então, é muito comum a gente ouvir o relato de uma mulher que viveu principalmente uma situação de violência sexual, seja o próprio assédio sexual no ambiente de trabalho, qualquer outro tipo de violência sexual, e a primeira atitude das pessoas é descredibilizar aquele discurso, né? Perguntar, mas será que foi assim mesmo? Qual que era a situação? Você não permitiu que isso acontecesse? Você não favoreceu essa conduta? Né? Você não provocou? Então, esses discursos, principalmente das instituições, ele acontece, ele é preocupante, né? E a gente tem batalhado para que isso não aconteça. Então, assim, uma das atuações, tanto do Conselho quanto da Casa das Mulheres, é sempre de procurar capacitar os profissionais, preparar os profissionais, para que não haja essa dúvida do discurso, dúvida inicial do discurso da vítima, culpabilização da vítima, né? Inquirir que de alguma forma ela foi culpada por aquele assédio que ela sofreu. Então, o primeiro passo é esse: se uma mulher relata uma situação de violência sexual, de assédio sexual, é a gente tentar ouvir, né, para tentar dar o andamento o melhor possível. Mas e aí, como que a gente prova, né? Eu trouxe alguns exemplos, né, mas assim, qualquer prova, seja documental, seja em imagem, seja em gravação, que ajude a corroborar que aquela situação de fato existiu, vai ajudar, obviamente, na hora de um processo judicial e etc. Então, os exemplos que eu trouxe foram gravações telefônicas por um dos interlocutores, porque é aquilo que eu falei. O assédio sexual, ele não precisa ser a investida sexual corpo a corpo, né? Pode ser uma investida, pode ser chamar para um programa, pode ser insinuar alguma conotação sexual verbal também. Então, se isso for gravado por telefone, por exemplo, isso pode servir de prova se eu for uma das partes na ligação. Correspondências eletrônicas, aqui inúmeras hoje em dia, né? E-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Porque hoje em dia é muito comum a gente ter todo mundo nas redes sociais, inclusive as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente, né, se relaciona diariamente. E esse assédio sexual pode vir por meio dessas redes sociais. Então, se a gente tiver prova disso, né, os prints disso, também servem como prova. Bilhetes, né, se for alguma coisa escrita, enfim. Presentes, porque às vezes o assédio sexual pode vir de uma forma ainda mais sutil, né? Se um superior, por exemplo, dá um presente, dá uma lingerie para uma pessoa, para uma mulher. Estou dando exemplo sempre assim, homem e mulher, gente, porque é um vício de linguagem para quem trabalha com violência, principalmente na Casa das Mulheres. Mas pode ser em outras situações, pode ser mulher com mulher, pode ser homem com homem também, né? Mas, o que acontece... Eu me perdi, desculpa. Dados presentes. Pode ter algum presente nessa conotação sexual, né, nesse sentido. Então, isso pode servir de prova também. Relatos de testemunhas, porque muitas vezes as pessoas não têm noção de que aquela insinuação é um assédio sexual. O próprio assediador, às vezes, faz isso sem ter em mente de que ele está cometendo o crime de assédio sexual, né? Então, ele pode fazer isso na frente de todo mundo, ele pode fazer isso repetidamente na frente de outras pessoas. Então, se tiver relatos de testemunhas que presenciem essas ações, sejam falas, sejam toques, enfim, também serve como prova.
boletim de ocorrência, porque a gente sempre orienta, quando esses relatos chegam lá na Casa das Mulheres, né, do assédio sexual especificamente, a gente sempre orienta que seja feito o boletim de ocorrência. Isso pode ser usado como prova também, e aquilo que eu falei, dentre outras, porque pode ser uma infinidade de provas de acordo com o caso concreto, de acordo com o que aconteça, desde que prove, ajude a corroborar que aquela situação de fato aconteceu. Bom, e aí o combate, né? Inicialmente eu vou falar das denúncias, do que a gente tem aqui em Viçosa, que eu já acabei falando bastante, e das mídias sociais. Em relação às denúncias, como o assédio sexual, ele pode não ser a investida corpo a corpo, mas pode ser também, é importante frisar que sempre tem as polícias. Então, se acontece, por exemplo, uma investida sexual mais grave, a pessoa se vê ali refém, né, de uma situação de investida mais grave mesmo, corporal, às vezes, né, uma tentativa de estupro, por exemplo, enfim, tem sempre as polícias. Então, se for num horário que não esteja acessível à Polícia Civil, à Polícia Militar e etc., a Polícia Civil eu coloquei na questão do registro do boletim de ocorrência, do acompanhamento policial que pode vir depois. A ouvidoria, no caso das violências ocorridas aqui dentro do campus, né, falando especificamente da UFV, é uma coisa que a gente tem debatido, porque aquilo que eu falei, quando os relatos chegam lá na Casa das Mulheres, chegam um pouco descrentes da atuação da universidade frente a essas violências. Porque muitas vezes as mulheres já mandaram algum tipo de denúncia, de relato para a ouvidoria, e o retorno que elas não têm retorno, na verdade, né? Elas informam para a gente assim, a gente fala com a ouvidoria, mas nada acontece. Ainda assim, é um instrumento que existe, e por mais que ele seja falho e o objetivo seja que ele seja melhorado, a ideia é que se utilize, né? Porque mesmo que não dê em nada, vamos dizer assim, está registrado lá que foi feita aquela denúncia. Isso pode ser usado de alguma forma depois, e a intenção, mais uma vez eu digo, né, estão sendo já feitos diálogos com a universidade, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas, é que esse instrumento se torne mais eficaz. Então, por mais que a gente tenha recebido relatos de que não dá em nada, né, vamos dizer assim, é importante que se faça esse registro na ouvidoria. Trouxe a divisão de saúde pela questão do protocolo municipal, como eu já disse anteriormente, existe o protocolo municipal, né, de atenção à mulher em situação de violência. Então, a mulher que sofreu essa violência, ainda que seja dentro do campus, ainda que seja um assédio sexual e não uma violência doméstica, ela pode procurar a divisão de saúde como forma minimamente de se orientar, ou se houver algo da saúde a tratar, né, também, ou se tiver chegada da violência sexual de fato. O Ministério Público Federal, uma vez que a gente está tratando de servidores federais quando a gente está dentro do campus, né? Então, é um órgão que pode ser acionado no caso de violência sexual também. E a Justiça do Trabalho em outras situações, né? Não com servidores federais, mas por aquelas questões que a gente já citou, né? Que a violência contra a mulher é generalizada. Então, pode ocorrer uma situação de assédio sexual que não seja com um servidor federal, seja dentro ou fora do campus. Então, nesses casos, ela pode buscar a Justiça do Trabalho. Os aparatos locais, eu coloquei o programa Casa das Mulheres e o Conselho. Eu coloquei o programa em primeiro lugar, vamos dizer assim, por ele ser mais acessível, né? Uma vez que a gente funciona diariamente, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, então, porque as denúncias podem ser levadas ao Conselho, mas o Conselho ele se reúne mensalmente, né? Às vezes as pessoas não têm conhecimento de quem são as pessoas que participam desse Conselho, onde esse Conselho se reúne, apesar de que o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres se reúne no programa Casa das Mulheres, então está todo mundo reunido no mesmo espaço. Então, eu trouxe as duas formas, porque assim, como eu falei inicialmente, o programa Casa das Mulheres ele é voltado primordialmente à situação de violência doméstica, mas qualquer situação de violência contra a mulher, a gente vai no mínimo dar orientação, porque existem algumas situações em que o programa não pode atuar, porque o programa Casa das Mulheres ele atua por meio da Defensoria Pública.
Então, às vezes, se é uma situação de justiça do trabalho ou se é uma situação contra o servidor federal, por exemplo, a Defensoria Pública não vai poder atuar. Mas, no mínimo, orientar quem recorrer, a gente pode e a gente faz. Então, se houver qualquer situação de violência contra a mulher, a gente orienta, procura a Casa das Mulheres, que mesmo que a gente não possa acompanhar todo o processo, a gente, no mínimo, vai dar para vocês a orientação de a quem recorrer, onde procurar, qual procedimento. Minimamente esclarecido da situação, a gente pode, né, dar a orientação. A questão das mídias sociais é uma questão mais de coletivo e não individual, porque, obviamente, é muito, dependendo da situação, é muito arriscado para a mulher se expor enquanto indivíduo, sozinha, né? Principalmente numa situação que envolve trabalho, numa situação que ela pode acusar alguém publicamente de alguma coisa que ainda não houve o processo, ela pode estar piorando a situação. Então, quando eu falo de mídia social, eu não falo da mulher individualmente, né? Cada caso tem que ser analisado, a gente nunca vai dar orientação para a mulher se expor sozinha, sem estar protegida, sem estar amparada, etc. Mas eu trouxe como exemplo como as mídias sociais, em coletivo, podem funcionar para denunciar situações de assédio. Então, isso daqui foi uma campanha que eu acho que todo mundo que tem acesso à internet deve ter, né, visto, que existe esse Think Olga, que é uma ONG, que iniciou essa campanha Chega de Fio-Fio. Na verdade, não foi especificamente sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho, foi sobre o assédio nos transportes públicos, que começou essa campanha, mas ela se expandiu e as pessoas aderiram, relatando situações de assédio em todos os ambientes, não apenas no transporte público. Foi uma questão que gerou extrema repercussão, principalmente naqueles casos, né, que eu falei, da masturbação em transporte público, etc., deu muita visibilidade, criaram-se muitas discussões em volta disso. Então, assim, por mais que hoje em dia a gente veja muitas questões nocivas em relação ao uso da internet, das mídias sociais, a gente tem os usos positivos também. E dar visibilidade a essas causas, né, dar visibilidade a essas situações de violência é uma dessas questões que são positivas, que traz a discussão, mostra que essas situações de assédio não são aceitáveis, não devem ser aceitáveis, né? Que se existe uma falha, seja no nosso ordenamento, seja dentro de alguma instituição, que isso tem que ser corrigido, que essas questões têm que ser apuradas, têm que ser levantadas e que as mulheres têm que ter voz para denunciar, né? E aí, como que eu individualmente posso combater a situação, o assédio sexual? Aí eu trouxe alguns pontos só a título de exemplo, né? Então, caso eu seja testemunha de um assédio sexual, é colaborar com a vítima. É justamente, a gente entende, obviamente, quando a gente está falando de relação de trabalho, etc., que muitas vezes você é testemunha e você também é subordinado daquela pessoa, então você pode querer não se expor. Mas a gente está num momento em que essas questões têm que ser levadas a sério, elas têm que ser apuradas, né, têm que ser denunciadas, têm que ser apuradas. Então, se a gente puder minimamente colaborar com alguém que viveu uma situação de violência, a orientação é essa, né? Então, se você testemunhou um assédio sexual, colabore com a vítima, né? No mínimo testemunhando, acompanhando ela. Às vezes a vítima se sente muito solitária, porque às vezes a vítima não encontra pessoas que a acompanhem nesse processo de buscar ajuda. Então, se você testemunhou ou não testemunhou, mas sabe que aquela pessoa viveu uma situação de violência, um assédio sexual, é acompanhá-la, é cooperar com ela de alguma forma. Lutar por transparência e democracia no ambiente de trabalho e na universidade. Justamente por essas questões de violência acontecerem num ambiente de hierarquia, onde tudo é invisibilizado, né, onde tenta jogar tudo para debaixo do tapete, uma forma de combater isso é dar visibilidade, é lutar pela transparência, né, desses ambientes, seja no trabalho particular, seja no âmbito público de universidade, por exemplo, né? Desmistificar a noção de culpabilização da vítima. É aquilo que eu falei, a gente, como nós todos estamos inseridos numa cultura, né, que culpabiliza a mulher pela situação de violência, às vezes a gente, sem querer, pode estar caindo nessa de culpar a vítima. Então a gente ouve um relato, a gente fala, será que foi mesmo? Será que aconteceu mesmo? Será que aquele professor nosso, mas ele é tão legal, não é possível que ele ia fazer isso com alguém? Então, assim, é a gente se policiar para não cair nessa de culpar a vítima,
né? E também policiar o coleguinha, que a gente ouve falando isso, né? Se a gente vê a pessoa sofrendo essa violação em alguma instituição, tentar se colocar, porque às vezes a mulher vai registrar o boletim de ocorrência e ela ouve da pessoa que está registrando o boletim, mas que roupa que você está usando? Então é tentar falar assim, epa, isso aí não interessa não, né? Então é tentar se policiar nesse sentido e na medida do possível as pessoas à nossa volta também. Evidenciar a distinção entre assédio e paquera. Então deixar claro, gente, assim, de novo, tem coisa que parece óbvia, que a gente não deveria ter que falar, mas a gente tem que falar. Então, se uma pessoa está incomodada em receber aquela mensagem, em receber aquele toque, em receber aquela investida, está errado. Se não tem consentimento, né? Se tem desconforto, se tem... já é algum tipo de assédio. Então, é diferenciar isso. É falar assim, olha, não insiste não, você viu que ela não gostou? Né? Várias coisas. São coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente pode tentar colaborar. Combate a cultura do estupro presente na mídia e na cultura popular. Então, gente, cultura do estupro é uma coisa muito ampla, né? Daria um assunto para uma palestra sobre isso, mas enfim, aquilo que a gente vê, que a gente puder também desmistificar, né? Mostrar. Mas, nossa, essa questão de naturalizar situações de violência, seja entre amigos, seja numa publicidade que a gente vê, às vezes no barzinho, não precisa ser uma publicidade da marca de cerveja nacional, mas uma publicidade ali no barzinho da esquina. É tentar desconstruir, se houver, né, condições para fazer isso, sem se colocar também numa situação de violência. Os materiais, eu até vi esse segundo, é a cartilha que eu vi, que alguém me falou que está sendo distribuída aí, né, do antes, que eu achei muito interessante. Então, quem puder ter acesso, pegar, né, levar e distribuir, é muito interessante, tem disponível online também. E em cima é esse protocolo municipal que eu falei, né, que é o protocolo, a lei de Viçosa, de atenção às mulheres em situação de violência. E é isso, gente, agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui discutindo esse assunto que é tão importante e eu deixei todos os contatos da Casa das Mulheres, que é também onde se reúne o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Então, havendo qualquer tipo de dúvida, sabendo de alguma situação de violência, suspeitando de alguma situação de violência, vocês podem recorrer ao programa para tirar dúvida, para saber onde ir, se não for lá no programa o atendimento próprio, que a gente vai estar sempre disponível para poder tentar colaborar da melhor forma possível. Obrigada.